Shalom, pessoal, bom dia. Nós vamos ter um vídeo interessante hoje. Como eu prometi ontem, esse vídeo é uma sequência do de ontem. O título pode parecer que não tem nada a ver, né? Porque ontem eu falei sobre a sindemia. E hoje eu vou estar falando aqui, né, sobre a tentação de Jesus em Mateus capítulo 4 e o fim dos tempos, ok? Então segura aí que você vai entender. E o de amanhã vai ter ligação com os outros dois vídeos. E você vai entender a linha de raciocínio, tá bom? Fique aí. Bom, meus queridos, ontem eu falei sobre a questão da sindemia, que é a questão do princípio das dores, fim dos tempos, e sobre a questão do sistema do controle. Para você entender onde eu vou chegar amanhã com o vídeo de amanhã. Mas eu quero falar sobre hoje, né? O que esse vídeo tem a ver com o de ontem e o que é que eu quero falar hoje? Bom, a palavra de Deus nos mostra que em Mateus capítulo 4, né, Jesus foi tentado no deserto, ok? E você precisa primeiro entender a tentação de Jesus, o que ela tem a ver com o que eu falei ontem, o que ela tem a ver com o fim dos tempos, ok? Então vamos lá. A tentação de Jesus. Primeiro, Jesus foi tentado em 3 níveis diferentes aqui, tá? Em Mateus capítulo 4, Jesus foi tentado em 3 níveis, talvez você não se atentou para esses detalhes, tá ok? Então, primeira tentação foi onde Satanás aparece porque ele teve fome. Então foi no nível do corpo físico, ok? Corpo físico. Então Jesus foi tentado no corpo, quando Satanás falou para ele assim: você é filho de Deus? Questionou a identidade dele, falando: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E ele diz, em resposta à palavra de Deus, diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Paralelo 2. Segunda tentação. Satanás pega Jesus e leva ao alto do pináculo e fala para ele que de lá ele via todas as pessoas, né? Os ricos, aqueles que tinham autoridade, as pessoas que estavam investidas, né, de autoridade, tanto política quanto religiosa, estavam ali, né? E ele falou: tá todo mundo te vendo ali, então se você é filho de Deus, então pula daqui abaixo e comanda os seus anjos, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Então Satanás usa o nível alma. Então primeiro ele é tentado no corpo físico, depois ele é tentado no nível da alma, ok? Compreende aí? Nível da alma. Ou seja, se mostre, se revele na sua alma que você é o Filho de Deus. E Jesus fala para ele assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Também estava escrito isso. E o terceiro e último nível de tentação que Jesus passa é o que eu quero focar esse vídeo aqui, e é o que vai fazer ponte de ligação com o vídeo de amanhã, que é no nível do espírito. Então Jesus foi tentado nos 3 níveis: corpo, alma e espírito. É onde Satanás, ou Rassatã, o adversário, leva ele num lugar muito alto. A Bíblia retrata uma grande montanha, um lugar que ele dava para ver dali toda a terra, todos os reinos da terra. Percebe isso? Ou seja, aqui a gente vê que é uma dimensão espiritual, porque não existe nenhum monte na terra físico que você consiga ver todos os reinos da terra ao mesmo tempo. Concorda comigo? Então ele foi transportado a um mundo espiritual, a um mundo celestial, qual diz Efésios 6, né? Diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso nos lugares celestiais. Então Efésios a gente já percebe que há lugares celestiais que estão sob o comando, a tutela, né, de espíritos malignos. Então Jesus é transportado a esse lugar espiritual. E dali, né, o adversário mostra para ele todos os reinos da terra, obviamente porque ele é um lugar espiritual muito mais alto, onde dava para ver tudo. E ele faz o seguinte questionamento com Jesus, diz o seguinte: tudo isso me foi entregue, mas eu te darei se você prostrar e me adorar. Aí onde entra a questão do nosso vídeo de hoje. O que isso tem a ver com os fins dos tempos. Então Jesus foi testado no 3º nível aqui, falando para ele que ele deveria prestar adoração para Satanás, para receber dele de volta a autoridade desse mundo caído. E Jesus responde, né, classicamente todo mundo conhece: arreda, Satanás, ou para trás de mim, ou afasta-te de mim, porque só o teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Pronto. Agora nós temos aqui um dilema. Jesus foi tentado nos 3 níveis.
Tá, pastor, mas o que isso tem a ver com o vídeo de ontem? O que isso tem a ver com o fim dos tempos? Tom, agora eu vou com você lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Né? No versículo 23 diz, ele fecha. Na realidade, o capítulo 5 ele fala sobre a volta dele. Né? O Espírito Santo leva Paulo a escrever sobre o retorno do Messias, Jesus, Yahushua HaMashiach, o nosso Yeshua HaMashiach, o nosso Messias. Então, quando Paulo está falando aqui do retorno de Jesus, ele começa a falar algumas coisas, né? Que quando vos estiverem paz, paz virá repentina destruição. É aqui que está esse texto. Aí lá no final, no versículo 23, diz assim: e que o vosso espírito, alma e corpo sejam encontrados irrepreensíveis, né? Completamente irrepreensíveis, intactos para a vinda do nosso Senhor Jesus. Ou seja, nosso espírito, alma e corpo tem que se encontrar irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus. Ok? Tá. Mas ainda não entendi, pastor, o que isso tem a ver com o fim dos tempos. Bom, se esse versículo, se esse capítulo inteiro de Tessalonicenses é um capítulo escatológico, assim como o capítulo 4 também, que fala do arrebatamento, você vai entender que no fim dos tempos, a nossa guerra vai ser travada nos 3 níveis com muita intensidade. O nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito vão estar sendo bombardeados ao mesmo tempo para que nós possamos ser enganados a ponto de negar nossa fé, ok? E o sistema que eu falei ontem sobre a questão da sindemia vai usar todos os meios, entende? Todos os artifícios para convencer a mim e a você, nos 3 níveis, a abandonar a nossa fé. A abandonar completamente aquilo que nós cremos, ou as nossas convicções de quem Deus é, de quem nós somos e o que Ele pode fazer em nós e através de nós. Entende o que eu estou dizendo? Então, o princípio das dores, você vai precisar entender que essa sindemia ou essas questões que está acontecendo hoje faz parte desse princípio das dores. E o princípio das dores vai atingir a nossa vida na área do corpo, na área física. E ele literalmente tem ligação com o homem, tá? Os 7 selos de Apocalipse, que você vai perceber que até o capítulo 8 se abrem esses selos, né? Depois o 7º selo são as 7 trombetas. Os selos têm intervenção humana, ou seja, tem o dedo humano. Todos os selos, você vai perceber que tem o dedo do homem, do sistema, do homem caído neles. Já as trombetas vêm da parte do Criador, vêm da parte de Deus. Então você vai ver uma distinção entre os selos, entre o Criador. Mas todos eles estão sob o controle de Jesus, porque só Ele é digno de desatar os selos e só Ele é digno de fazer com que tudo aquilo se concretizasse. Ou seja, e no livro de Apocalipse você vai entender que o Senhor Jesus deu autoridade para a besta, para esse sistema, para que eles guerreassem contra os santos e vencessem esses santos por um período de tempo. E você vai entender agora onde eu quero chegar, tá? Então, o nosso espírito e nossa alma e nosso corpo vão ser bombardeados todos os dias por questões do sistema, por questões do mundo espiritual da maldade e por questões, muitas vezes, do nosso espírito que está despreparado ou dormindo ou não está vigilante com as questões que andam acontecendo no mundo. Não sei se você percebe o que eu estou dizendo. Eu poderia me delongar mais com esse vídeo, porque eu teria muita coisa para falar. Mas eu não vou me delongar nesse vídeo, porque amanhã eu quero fazer o link do vídeo que eu fiz ontem da sindemia, desse vídeo que eu fiz hoje, sobre a tentação de Jesus e o nosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis diante do nosso Senhor, para o retorno dele nos ares, e o que eu vou falar amanhã. Porque amanhã eu vou falar sobre a marca da besta, sobre a imagem da besta, sobre a besta, e sobre essas questões que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E sobre a notícia que saiu ontem no jornal. Entende? E a notícia diz respeito a exatamente isso aqui, ó, que eu vou colocar aqui ao lado. Aqui, ó. Um novo tipo de microchip para o controle. Entendeu? E é sobre isso que eu vou falar. E vou linkar esses 3 vídeos para você entender minha linha de raciocínio aqui. Ok? Então, shalom. Fique na paz do nosso Senhor Jesus. Espero que você tenha entendido a mensagem que eu quis dizer aqui hoje. Se você não entendeu, então prepare-se para o vídeo de amanhã, porque amanhã eu vou linkar os 3 vídeos e você vai entender com muita clareza, talvez como você nunca entendeu, o que está acontecendo nos dias de hoje.
e o que vai acontecer nos dias de frente, porque o Senhor já nos deixou tudo escrito. E aqueles que estão sendo despertos, né, estão entendendo o que está acontecendo hoje no mundo, ok? E eu quero tentar trazer com a maior clareza possível para você, né, para que você consiga se preparar primeiro, né, espiritualmente, porque tem pessoas que se preparam no espírito, mas não se preparam na alma. Se preparam no espírito e na alma, mas não se preparam no corpo. Entende? A preparação para o retorno de Jesus são nos 3 níveis. Jesus foi tentado nos 3 níveis. Não só de pão viverá o homem. Não tentarás ser o teu Deus. Arreda Satanás, porque o meu espírito pertence a ele. E é só a ele que eu irei adorar. Entendeu o que eu quero dizer hoje? Então, nós temos que nos preparar para o retorno de Jesus nos 3 níveis. Espírito, alma e o corpo físico também. Shalom, fique na paz.